Fala pessoal, tudo frito perflito? Dessa vez, finalmente um vídeo que não tem o quê? Um período de um mês mais ou menos de um pro outro. Pois é, dessa vez foi rapidinho, por quê? Porque batemos 100 inscritos aqui no canal, muito obrigado. Eu fiz ali um postzinho na aba da comunidade, agradecendo a todos vocês. E dessa vez, como, né, o especial, vai ser um vídeo de análise do maior carro-chefe aqui do canal, a amada por vocês e amada por mim também, porque vocês sabem que, embora muita gente ache que não, eu amo a Bia Duarte. Eu sou da arte desde a época que ela lançou Mar, entendeu? Lançou Mar, tá? Então, assim, eu amo ela é incrível, ela é perfeita. As músicas dela são fodas. E, a pedido de Rai Medeiros, que é um inscrito aqui do canal que já comentou em vários vídeos, eu vim fazer análise do videoclipe de Pacto. E hoje eu sei muitas teorias, porque dessa vez eu tenho quase certeza que eu acertei pelo menos ali uns 60%, porque eu utilizei toda a minha experiência com interpretação de texto que eu vou utilizar no Enem. Porque, pra quem não sabe, eu tô no terceiro ano do ensino médio, então eu tô tendo que estudar pra caramba pro Enem. Bom, chega de enrolação, vamos logo que o roteiro tá longo. Pra começar, eu não vou analisar muito a letra, porque eu já tenho um vídeo que é sobre, na verdade, 2 vídeos sobre análise do álbum inteiro do Comédia da Arte, e na análise de Pacto eu analiso basicamente só a letra. Então não tem por que eu analisar a letra de novo aqui. Eu vou analisar mais a parte do clipe mesmo, a parte do visual. Vai ter uns pedacinhos da letra? Sim. As partes da letra em que conectarem com o clipe, mas de resto, vou analisar praticamente só o clipe. Para começar, esse clipe eu acho que ele utiliza bastante da psicologia das cores. Principalmente na questão de que você pode notar que todos os personagens estão de branco. Eu mesmo achei que eles não iam usar branco, porque é uma cor que eu acho que não tem muito a ver ali com a letra da música. Só que, pesquisando um pouco mais sobre a psicologia das cores, eu percebo que o branco ele é muito associado à pureza, à inocência e à paz. E o preto, que é a cor que depois do ritual eles todos estão de preto, é uma cor muito associada a mistério, poder e autoridade, o que combina bastante com a parte do mestre, que daqui a pouco a gente fala sobre ele. O Alencar, rodeado por velas, simboliza o mestre, que basicamente é um personagem da história lá do Comédia da Arte, porque eles têm ali vários personagenzinhos, que a própria Bia já fez um vídeo do Shorts e um vídeo do TikTok explicando. E na explicação dela sobre o mestre, bate exatamente com o personagem do Alencar nessa música. Segundo a explicação da própria Bia, o arquétipo do mestre é o arquétipo de pessoas que estão em posição de poder, deveriam exalar confiança, mas te guiam para o mau caminho. Não à toa que quando ele revela sua verdadeira face no final, ele está com a roupa preta, que é uma cor associada a poder. Fora que o símbolo do mestre, lá naquele moodboardzinho que a Bia fez, é o símbolo de um bigode. E quem estava usando um bigode nesse exato mesmo clipe? O Alencar. E como eu sigo ele nas redes sociais, eu sei que o Alencar Reinhold, que sim, o sobrenome dele é assim, é meio difícil de falar mesmo. Ele não tem bigode, tanto é que ele tava com a barba raspada nesses tempos. Tanto é que quando eu vi o clipe, a primeira coisa que me chamou a atenção foi esse bigode dele, porque ele não tava com bigode das vezes que eu olhei ele no Instagram. E daí eu percebi, provavelmente um bigode falso, porque tinha que fazer jus ao personagem que ele tava fazendo, que era o mestre. Provavelmente eles colaram um bigode falso. Um símbolo recorrente nesse clipe é o símbolo do pentáculo, que ele aparece num cordãozinho ao redor do vestido da Bia, ele aparece também na capa do livro que eles usam pra fazer o ritual, e esse símbolo em si ele é muito confundido com um pentagrama. O que até dá de se entender, já que um pentagrama é uma estrela de 5 pontas e um pentáculo é um pentagrama com um círculo em volta. Porém, o pentáculo ele tem um significado na magia, que é o significado de ele se representa os 4 elementos em cada ponta, né, que é terra, fogo, ar e água, e o quinta ponta significa o espírito. Outro indicativo de que aquele personagem do Alencar realmente é o mestre é porque ele aparece bem na parte que ela diz: "O mestre me disse e ele me contou que a polêmica vendia mais." Fora que um pouquinho depois ele aparece bem naquela parte em que ela canta: "Porque quem se levanta contra o grande homem nunca prosperou." E ele aparece tentando convencer ela de alguma coisa, como se ele percebesse que ela está tentando utilizar aquele livro de tal forma que seria prejudicial para pessoas da elite como ele. Até porque, segundo a própria descrição dele, dita pela Bia, ele é aquele arquétipo da pessoa gananciosa, da elite, da pessoa poderosa que só se importa com dinheiro, dinheiro e ele mesmo. Logo após essa parte, ele é mostrado ensinando a Bia a fazer um ritual que apenas beneficiará ele e não a ela, como é mostrado posteriormente no clipe. Inclusive, esse personagem do mestre, interpretado pelo Alencar, ele já foi mostrado em diversos clipes da Bia como um personagem que ele é feito pra coagir a personagem da Bia a fazer merda. Como, por exemplo, no clipe de Vibes, que foi ele que foi a pessoa que coagiu ela a beber aquele líquido estranho brilhante, sabe? E que acabou fazendo com que ela bebesse aquilo lá e apagasse e acordasse naquele mundo de mentiras de Vibes. Uma pausa pra elogiar o quanto que os figurinos desse clipe são muito bonitos visualmente. Dá pra ver que, tipo, tudo ali foi bem pensadinho, sabe? Tipo, é bem simples, é muito simples. Não são figurinos, tipo, uau, super estratosféricos. Mas são muito bonitos e me agradou bastante.
Após ter sido enganada a fazer o pacto pensando que seria uma coisa boa, e na verdade não, ela nota que ele se tornou aquela criatura bizonha e chegou ao ato 2, chamado Fuga, que pra quem não sabe, ato é a forma que eles dividem uma peça de teatro, no caso como se fosse capítulos de um livro, entende? Bem, nesse ato 2 ela nota que ele se tornou essa criatura bizonha, meio que com sangue escorrendo pela boca, porque na verdade era a real face dele. Você pode notar que ele saiu no ato 1, que ele estava com aquela roupa branca, simbolizando a pureza, que era na verdade falsa na parte dele, e depois no ato 2 ele está com uma roupa toda preta, simbolizando de novo a real face dele, no caso, aquela questão do poder, do mistério e etc. E principalmente nessa questão de que eu imagino que isso seja bastante inspirado naquela questão de lobo em pele de cordeiro, sabe? Tipo, na primeira parte ele fingia ser o cordeiro, né? Fingindo ser aquela coisa tipo, nossa, eu sou tão bonzinho, eu vou te levar para o bom caminho. E no final ele se revela ser, na verdade, um lobo. E ele leva ela para o mau caminho. Fora que o sangue que ele usa no ritual é o sangue dela, tanto é que é a mão dela que é cortada. Exatamente porque ele precisava do sangue de uma pessoa pura e inocente. Volta no negócio da psicologia das cores. Ela estava com a cor branca. Ele também estava com a cor branca. Só que a dele era falsa. Por quê? Porque ele era o lobo em pele de cordeiro. Ele não era um cordeiro de fato. Ela era um cordeiro de fato. No ato 3, que é a libertação, é onde as coisas começam a ficar um pouquinho confusas. Por quê? A Bia, nas partes de dança da música, ela meio que dança com umas 4 outras moças que estão vestidas da mesma cor que ela. Na hora que ela tá de branco, as moças estão de branco. Na hora que ela tá de preto, as moças estão de preto. Depois eu vou explicar mais sobre essa parte dela estar de preto. Para tentar fazer o mestre voltar a quem ele era antes, elas pegam e cantam aquela parte lá do Grande Mãe, Grande Pai de tudo que habita aqui, me dá forças para lidar com tanta hipocrisia. Elas cantam isso, entonando como se fosse um ritual. E essa parte em específico, elas fazem uma coisa chamada, que eu imagino que seja um cone de poder, que é uma técnica ritualística para você canalizar a energia numa coisa específica. Me lembrou, inclusive, muitas dessas pinturas famosas que retratam a questão da bruxaria natural, sempre são elas em rodas ou em ciranda. Geralmente, eu imagino que sejam em cones de poder. Só que, na questão de quando, voltando aqui pro universo do clipe, na questão de quando ele volta ao normal, eu não consegui chegar em uma conclusão comigo mesmo, porque eu não quis influenciar as minhas teorias, porque sabe que minha cabeça funciona de um jeito meio diferente. Então eu não quis influenciar minhas teorias, então eu não pesquisei muito sobre, na questão, tipo, no fandom, pra não ter outras teorias de pessoas do que eles achavam. Então eu fiquei com duas possibilidades do que aconteceu naquele final. A primeira é que na cena do espelho em que ela tá de branco e a moça está toda de preto e com um cabelo diferentão, aquela moça era na verdade a personagem da bruxa, personagem do qual ela é imortal e ela na verdade chamou, tanto é que tem uma cena em si que as duas meio que se fundem, entre aspas. Por quê? Nessa cena do Cone de Poder, na verdade elas não estavam tentando fazer com que ele se revertesse, elas na verdade estavam tentando lutar contra ele. Então ela se transforma na bruxa, acaba com ele, tanto é que ele não é mostrado mais depois dessa cena, e não mostra ele se convertendo, não mostra ele morrendo, nem nada do tipo. Ela se transforma na bruxa, porque a bruxa é imortal, e ela acaba com ele. Tanto é que essa personagem em si, ela é muito parecida com a bruxa, que é mostrada no visualizer de Comédia da Arte. Eu sei disso por quê? Porque quando eu fui editar o vídeo do Comédia da Arte, da análise, eu fiquei vendo esse visualizer umas 30 mil vezes na edição. Já a minha segunda interpretação é um pouquinho mais pessimista e eu gosto particularmente mais. É que, na verdade, na hora que ela selou o pacto, ela já tinha se transformado no mestre. Ela já tinha se corrompido. Por isso, naquela hora que ela tá toda de preto e as moças também estão de preto, ela tá em volta de velas. Exatamente igual o mestre tava no início, entendeu? Naquela hora que ele tava todo de branco, ele tava todo em volta de velas. Ela agora é parte do mestre. Eu não diria que ela é o mestre, eu diria só que ela se transformou em alguém exatamente como ele, entendeu? Tanto é que vocês podem notar que ela foi de branco para o preto. De novo, psicologia das cores. Ela se transformou, o preto representa o quê? Poder. Ela se corrompeu pelo poder. Mas daí vai da opção que você desejar acreditar. Aí bem no finalzinho mostra uma cena dela com um livro na mão pegando fogo, que eu imagino que seja uma referência à cena do visualizer de pacto lá no visualizer de Comédia da Arte, em que ela tá com um castiçal na mão e o livro. E o clipe acaba. Então, foi um clipe muito bom, um clipe muito bonito visualmente. Eu amei e, cara, é sério, a gente sabe qual foi o perrengue da Bia. Na verdade, ela não detalhou muito bem, mas a gente viu lá, quem segue ela no canal do WhatsApp, viu que foi um perrengue pra ela postar esse clipe. E saber que tem artistas do Brasil que estão muito comprometidos com a arte mesmo. Tanto é que ela postou a versão estendida de Delarte. E aquilo é a Bia, sabe? Ela é a arte, ela respira a arte. E ver isso de uma pessoa que é artista e é brasileira representa muito bem nosso país. E eu fico muito feliz com isso. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, deixe seu like, se inscreva no canal.
Esse vídeo deu muito trabalho, eu tô tendo que editar ele correndo, mas saibam que foi com muito carinho, sério. Muito obrigado mesmo, vocês não sabem quanto tempo eu tô tentando. Eu tô literalmente no YouTube desde 2016. Tem um canal meu, inclusive, que eu não consegui apagar até hoje, de quando eu tinha acho que 8 anos de idade. Então, claro, né, foram vários canais que eu tive, mas ver que hoje em dia as coisas estão dando certo, mesmo que pra muita gente não seja muita coisa, tipo, 100 inscritos. Mas pra mim é, entendeu? E só sendo um hobby, pra mim tá ótimo, e eu fico muito feliz de ter pessoas que acompanham e gostam do que eu faço. Enfim, é isso. Que esqueço revoir Bernara Hill, Data Bayo, Bessel Fer dos Muchachos Hatsugazamas. Fui!